Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta da Europa por um lateral que é reserva. Paulo Henrique, que já foi jogador da seleção brasileira, perdeu espaço para o Pumita Rodrigues e chamou a atenção nos últimos dias do PAOK. A equipe grega fez uma proposta que não teve valores revelados. Cruzeiro, ou melhor, o Vasco já descartou a negociação, alegando que as cifras estão abaixo daquilo que se imagina. PH soma 22 partidas, nenhum gol e 2 assistências na atual temporada, tem sido muito mais reserva do que titular. Contrato até dezembro de 2027, está avaliado no Transfer Marketing em 6 milhões de euros. Só para completar, lembrar que o Vasco nos últimos dias também já havia descartado propostas por Inestrosa e Brenner, ambos atacantes. Por a situação envolvendo o Santiago Sousa. Ele tem contrato com o Racing até o ano que vem, até dezembro do ano que vem. Entre Vasco e Santiago Sousa, tudo certo. É uma negociação difícil? Sim, porque o Racing não quer abrir mão do valor que ele pretende ganhar, que é na casa de 10 milhões de dólares. O Vasco fez a proposta de 7 milhões e meio e não houve o acerto inicial. Óbvio que você tem os 10 milhões, você não vai oferecer os 10, né? Porque senão parte desse valor. Gente, não esquece de deixar o like não, que é super importante, compartilhar a nossa live aí, ó. Estamos com quase 600 pessoas conectadas com a gente, vamos juntos, vamos juntos. O Vasco era para trazer jogadores como Claudinho, Luiz Henrique e outros, se tem recurso, traz jogadores. Então, é importante a gente explicar isso para o torcedor, eu o fiz no nosso Café Vascaíno hoje, mas é importante que quem não assistiu, eu possa fazer um resumão para que vocês possam entender. Ontem, inclusive, no nosso grupo VIP, aliás, convido vocês a participarem do nosso grupo VIP aqui, ó. Tá aqui o mesmo e-mail do Pix do canal para você ter informações sobre a participação no grupo VIP. O Diego Arce foi quem levantou, inclusive, essa questão. Ele falou assim, pô, Fábio, como é que o Botafogo está contratando o Luiz Henrique? Fala em outros nomes, o Vasco não traz ninguém. Eu falei, olha, eu acho muito difícil que o Botafogo, em recuperação judicial, e ele falava exatamente sobre isso. Pô, o Vasco também está em recuperação judicial e não traz um cara desse tamanho e tal, desse nome. Eu falei, olha, eu acho pouco provável que essa irresponsabilidade seja novamente feita no Botafogo. E realmente, se você fosse ler a matéria do Globo.com, tinha exatamente esse detalhe, né? O Botafogo Associativo, que está comandando nesse momento a SAF, disse, ó, esquece, não tem como trazer o Luiz Henrique nesse momento. Aí parece que a torcida do Botafogo está fazendo aí um manifesto, criando uma situação para que apoie, né, para que gere receitas, o Botafogo consiga trazer Luiz Henrique e tal. Houve uma tentativa de troca pelo Danilo, o Danilo não quer ir para o Zenit, mas enfim, Botafogo à parte, o nosso assunto aqui é Vasco da Gama, é o seguinte, o Vasco da Gama, por estar em recuperação judicial, não pode fazer uma contratação desse tamanho, nesse momento. Chegar e aportar 40 milhões de dólares numa contratação, não pode, né? A não ser que a justiça autorize. Agora, seria uma loucura total, a justiça autorizar um investimento desse tamanho, já que o Vasco está devendo, né? Está na justiça pagando, né? De manhã você disse que o Lamac liberou 5 reforços. O mesmo Vasco não consegue fechar uma única contratação. O Sousa vai jogar hoje, Deusa joga amanhã. Marinho, os caras estão sob contrato, eles têm que continuar cumprindo o contrato. Então não tem nada demais. Houve a liberação, o avalista será o José Roberto Lamáquia e as negociações prosseguem. Só que o Vasco, na situação em que está, que é exatamente a questão envolvendo... todos que mandarem superchats aqui, daqui a pouco eu vou separar e vou ler todos, tá, gente? Pode ir mandando superchat aí, que eu leio na sequência. Mas toda e qualquer contratação que vier agora, ela tem que vir dentro de um panorama que a justiça, inclusive, esteja de acordo, para não furar o plano de recuperação judicial. Então, por isso que as negociações vão demorar um pouco mais. O Vasco não pode chegar lá e despejar 10 milhões de dólares no Racing, sem consultar a justiça, 10 milhões de dólares lá no Racing, exatamente, sem consultar a justiça. Isso vai acontecer. Agora, é necessário um tempo para que isso aconteça. Como é que vai ser feito o modelo de operação? Hoje eu expliquei. É verdade, Roberto, deu uma animada na galera. Como é que vai ser feito isso? No modelo que já vinha sendo praticado. Você vai no clube, olha, Sousa, eu quero o Racing, eu quero levar o Santiago Sousa. Ah, só por 10 milhões de dólares. Não, eu vou dar 1 milhão de dólares agora, pago o empréstimo dele e no final eu compro o jogador. Simples assim. Pô, mas como?
eu vou pagar mais 6 milhões e meio de dólares. Então, 7 milhões e meio na operação. Não concordo, não topo e tal. Esquece, tudo bem. Vou lá, vou mandar o Admar para lá para negociar. Cara, não pode, Leão. Não pode pedir para o cara não jogar, a não ser que ele já tivesse acertado o Vasco com o Racing. Como não houve ainda o acerto, não tem como. Não acho que classifique assim, Jorge, o trabalho do Admar. Ele é um cara que tem que executar de acordo com as ordens que ele recebe. O orçamento era um. Agora, tendo esse avalista pesado como o Vasco tem, passa a ser outro. Ah, mas são novelas que não têm fim, um absurdo, o Vasco da Gama. Gente, de novo, o Vasco passa por um processo de recuperação judicial. Então não será um caso fácil de resolver. Entendeu? Então, assim, o Vasco da Gama está resolvendo. Santiago Souza é o mais adiantado nesse momento. O Nelson de Ossa, entre Vasco, Real Betis e também o próprio atleta, já, inclusive, acertos. Porém, o Pellegrini, Manuel Pellegrini, que é o técnico do clube espanhol, não está disposto a liberar o atleta. Então, o Vasco não quer entrar em rota de colisão. E aí está sendo resolvido via agente do próprio de Ossa essa liberação junto ao clube espanhol. Já, inclusive, há um acerto em relação a pagamentos, tá? Então, assim, o Vasco da Gama está fazendo um trabalho dentro das suas possibilidades. Daqui a 2 anos, o cenário vai mudar. Daqui a 2 anos, a coisa pode ser outra. E o Vasco vai chegar aportando 10, 15, 20 milhões, 30 e comprando imediatamente jogador, como outros clubes fazem, ou dando valores maiores. Entendeu? Então, assim, hoje o Vasco da Gama tem, na sua condição financeira, limitações. Porém, a maior de todas seria como vai pagar. Esse é o grande entrave que o clube pensa. Como é que eu vou receber? Porque o próprio Racing teve problemas com outros clubes brasileiros para receber. O próprio Botafogo, que a gente citou há pouco, comprou alguns jogadores e teve problemas no pagamento. Então, assim, há uma preocupação dos clubes hoje. Porém, o Vasco da Gama, por estar pagando a sua recuperação judicial, por estar efetuando os pagamentos, ele começa a ter credibilidade no mercado. Mas não é de hoje. Já vem de algum tempo. Erra em algumas escolhas? Claro que sim. O Vasco tem errado em algumas escolhas. Outras não. Outras realmente não funcionam, não dão certo. Se a gente pegar as 4 janelas que foram feitas por essa gestão, você vai observar que há muitos erros. Talvez não. Há mais erros do que acertos. Mas dentro dos erros, jogadores que decepcionaram, que a gente esperava. Então vamos lá, Fábio. Como um presidente aceita vender e não vende porque o treinador não quer? Aí, Nelson, existe uma relação em que você não pode quebrar de forma abrupta. Vou te dar um exemplo. Você é o presidente do Bet, eu sou o presidente do Vasco, né? A gente chega, conversa, resolve. Aí o teu treinador fala assim, cara, eu não quero vender ele é uma peça fundamental. Fala assim, mas eu vou vender. Foi então tá bom, então eu vou embora. Aí tu vai perder 2, o teu jogador e o teu treinador. Já imaginou uma situação como essa? Então é uma costura que tem que ser feita, só que, e aí eu falei isso de manhã e repito, o Admar está sendo cobrado porque agora ele tem recursos para agilizar. Pô, o Nelson de Ossa está há muito tempo para essa negociação andar. Que absurdo. Meu irmão, larga de mão e vai para outra. Como existem outras. O Yeboah, por exemplo, é um jogador que o Vasco sondou. Ah, mas ele tem interesse em ficar lá. Pô, amigão, vamos embora, cara. Foi o seguinte, tchau, José. Cara, eu só fico impressionado que tem pessoas que seguem o canal, assistem a live. Pô, mas é uma merda aqui. Então não fica, meu irmão. Ó, beijo e tchau. Entendeu? Então, ó, mais um. Vou mandar mais um para casa do Charvalho. Pronto. Aí a gente vai falar sobre saídas. Porque, Jorge, exatamente eu estava perguntando isso para essa pessoa hoje. Falei, cara, pode estar pensando em trazer 2 jogadores para o meio campo. Vamos lá. Um zagueiro, 2 jogadores de meio campo e 2 atacantes. 5 reforços. Cara, como é que vai fazer? Como é que vai fazer para trazer os caras e manter o elenco? Tem que abrir espaço. Então, assim, aí a pessoa me disse o seguinte, falou, cara, isso vai acontecer. Porém, algumas negociações demandam tempo, né? Fábio, mas é muita conversa e pouca notícia concreta. Luísio, a nossa função não é negociar jogador. Eu acho que vocês confundem um pouco o papel do jornalista.
E aí eu falo por mim, não vou falar por outros canais, falo por mim e pelo nosso canal. O nosso canal, ele é para trazer informação. Vasco negocia com Santiago Souza. Se a negociação se arrasta 1 mês, 2 meses, 10 meses, eu não posso fazer nada. Eu não mexo na negociação. Eu não opero, eu não sento à mesa para negociar. Mas a minha função é trazer a notícia para vocês. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.